agradecer a Deus pela confiabilidade desta amada igreja, de pregar a palavra do Senhor. E eu sei com certeza absoluta que o quanto é de muita responsabilidade trazer a mensagem do Senhor. Amém? Eu sempre oro, peço muito a Deus, qual é a mensagem para a igreja do Senhor hoje, no nosso mundo atual? Qual é a mensagem? E eu tenho aprendido e continuo aprendendo cada vez mais, e o pastor Henrique Dias Lopes, há um ensinamento dele sobre a pregação, e eu me esforço muito, porque ele sempre nos ensina primeiramente, a orar pelo texto bíblico, a orar pela mensagem a ser pregada, e depois a ler o texto bíblico que Deus deu ao pregador. Leia, releia, conhece também a gramática, a morfologia, a sintaxe do texto também, é importante, ler. Depois ele ensina a explicar o texto, o que o texto está dizendo para nós, e por fim a aplicação do texto, amém? Então eu oro muito, e nesta noite, aos irmãos presentes, aos irmãos que estão online, preste bem atenção, você que está em YouTube, Facebook, Instagram, preste atenção na mensagem desta noite. E tem como tema: somente há um lado que vence. Somente há um lado que vence. E esse lado é o do ser espiritual, com Deus, com o seu Filho amado Jesus Cristo. E é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. Mas onde está escrito isso, pastor Carlos Alberto? Na Bíblia, amém? Por isso vamos abrir a palavra do Senhor, aqueles que puderem ficar em pé em reverência à palavra de Deus. A carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 a 16, mas não vamos discorrer todo o capítulo, aliás, não vamos discorrer a Bíblia toda, porque o assunto é muito pertinente acerca de um aspecto que a Bíblia apresenta, um aspecto de um rompimento, de um dualismo. Eu vou explicar, vou orientar o que é esse dualismo, o que é essa ruptura. Vou explicar aos irmãos. E que diz a palavra do Senhor, vamos ler atentamente, cautelosamente, entender o texto. Diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 12 a 16, diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, com letra maiúscula, conferindo coisas espirituais com espirituais. Versículo 14, ora, o homem natural não aceita, ele rejeita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, há uma conjunção, essa conjunção, nós vamos analisar essa conjunção. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? O apóstolo Paulo questionando, perguntando. Nós, há uma vírgula, nós quem? A igreja. Porém, alguns em particular, ainda estão no natural. Mas nós, porém, vírgula, temos a mente de Cristo. Amém, igreja? Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso eterno Pai, neste momento ímpar, neste momento singular, estamos aqui reunidos em Teu santo, poderoso nome. E a Tua palavra nos afirma, onde houver 2 ou 3 reunidos em Teu santo nome, o Senhor está em nós e entre nós. Pai,
ilumina nossas mentes agora, ilumine os nossos corações. Ó Pai, aos que estão presentes aqui no santuário, a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está em online, que cada um de nós possamos estar agora sendo preenchido, sendo iluminado pela ação do Teu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus em nome, sobre todo o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Com certeza, a carta aos Coríntios é uma carta muito problemática. É uma carta que nós temos que estudar muito essa carta, tanto a primeira carta aos Coríntios, quanto a segunda carta aos Coríntios, para que possamos entender, compreender os planos de Deus, compreender as atitudes de Deus em relação à sua igreja. E na introdução aqui eu coloquei algo muito importante, que nessa carta aos Coríntios nos mostra uma ruptura, um rompimento, ou seja, há uma separação entre o homem natural, esse homem natural, que esse homem ainda não permitiu Jesus entrar no seu coração, não permitiu a ação do Santo Espírito de Deus penetrar em sua vida. Billy Graham sempre dizia claramente que no coração do homem há um espaço vazio, e esse espaço somente, unicamente, Jesus Cristo é que pode entrar, mas se a pessoa permitir, e a pessoa não permitindo, passa a ser um homem natural. Por isso, meus irmãos, no versículo 14 vai dizer: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, porque ele ainda não permitiu essa ação divina, é a iluminação divina de Deus para o seu coração, para a sua vida. Mas bem, também mostra um dualismo, é um conflito entre as coisas do mundo, que está o homem natural, e em relação a quem aceita Jesus, vive na presença, tem e passa a ser Cristo em sua vida. Então algo há diferente entre a pessoa de Cristo, a pessoa espiritual e a pessoa não espiritual. Há essa diferença. É nesta mensagem que eu quero transmitir para cada um de nós nesta noite. E prestamos bem atenção, meus irmãos, que há duas evidências. Há duas evidências. Evidências são fatos concretos, fatos reais, que a Bíblia, a palavra de Deus, mostra a cada um de nós. A própria Bíblia, meus irmãos, ela sempre vai mostrar uma ruptura, um rompimento. A própria Bíblia, a palavra de Deus, vai mostrar sempre um dualismo, um contrito, um conflito entre uma guerra espiritual que cada um de nós enfrentamos quando aceitamos Jesus Cristo. E a Bíblia, meus irmãos, há uma linha vermelha, a linha do sangue de Cristo. E essa linha começa em Gênesis capítulo 1, quando Deus disse, a revelação de Deus, vai até Apocalipse. E essa linha, meus irmãos, cria um dualismo. O dualismo, uma linha do cristianismo e uma linha do anticristianismo. E nós temos que entender, compreender, a estar no território de Deus, no território espiritual de Deus, para sermos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele nos dá a vitória sempre, em todas as situações, em todos os problemas, porque a igreja passa a ser luz de Cristo. A igreja é a luz verdadeira. Se lermos lá em João capítulo 1, verso 4, 5, a Bíblia diz, Jesus fala claramente que as trevas jamais perecerão contra a luz. Diz lá no Evangelho de João capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim claramente: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. A segunda igreja batista em Petrópolis é esta luz, e esta luz está em cada um de nós, em Cristo Jesus.
Você crê nisso, meu irmão? Você que está em online, você crê nisso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Por isso, meus irmãos, qual é a origem disso? Qual é a causa disso? Qual é a evidência disso? Nós não vamos ler o texto para ganhar tempo, que a Assembleia hoje, né, Carlos Marcos? Então, vou tentar resumir a mensagem desta noite. Mas a primeira evidência, para nós entendermos, depois vamos voltar ao texto de novo, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do verso de 12 a 16. A primeira evidência, meus irmãos, é um rompimento que se deu lá, Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz, mas a sua queda passa a ser o quê? Anjo das trevas, Satanás. Satanás significa anjos das trevas, mas as trevas nunca vão se dar com a luz, porque há um contraste. Onde está escrito isso? Está escrito lá em Ezequiel 28, de 11 a 19, a queda de Lúcifer. Então, o primeiro rompimento, a primeira ruptura foi a rebelião do arqui-inimigo de Deus, Lúcifer, querendo ser maior do que Deus, usurpando o trono de Deus. Também lá em Isaías capítulo 14, de 12 a 15, aí está a primeira ruptura, o primeiro rompimento, o dualismo. O dualismo criou-se o quê? Trevas, escuridão, com a luz que é Deus. Jesus Cristo é a luz divina. Segunda evidência, meus irmãos, é a queda de Adão e Eva, Gênesis capítulo 3. Ali também é o quê? Um rompimento, também cria-se um dualismo. O pecado entra no mundo. Preste atenção, igreja do Senhor. Antes Adão e Eva, né, Deus tinha um prazer enorme, Deus tinha uma alegria enorme, uma satisfação enorme de visitar Adão e Eva. É um relacionamento que Deus amava. Mas esse relacionamento foi quebrado pela desobediência de Adão e Eva. Ambos desobedeceram a Deus. Ambos quebraram o relacionamento com Deus. Tanto é que quando Deus vai visitá-los, pergunta: onde estão vocês? Adão, onde tu estás? Eva, estás aonde? Cadê você, Eva? Não consegue encontrar, por quê? Por causa do pecado. E Romanos 3,23, o que diz a palavra de Deus? Todos, é universal, todos pecaram e separados, pereceram da glória de Deus. Todos nós, eu estou incluso também. Antes de aceitar Jesus Cristo, eu era esse homem natural. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a palavra de Deus. Eu era esse homem natural. Eu me recordo muito bem, Igreja do Senhor, recordo muito bem meu presidente, Carlos Marcos, recordo muito bem que quando as pessoas me convidavam para ir a uma igreja evangélica, eu dizia: não, eu sou católico, eu já conheço a Bíblia. Que nada, nem igreja católica eu ia, nem Bíblia eu conhecia. Eu era cego. E o que diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4? Diz que o Deus desse século, Deus com letra minúscula, G-I-C, que o Deus desse século cegou as pessoas, para as pessoas não ver a luz divina. E hoje, nos nossos tempos atuais, nos nossos tempos contemporâneos, é a mesma coisa? Mudou alguma coisa? A moda pode ter mudado, a tecnologia entrou, a mídia entrou, mas a essência do pecado ainda é o mesmo. Essa é a verdade. O mundo, e cada vez mais o arqui-inimigo de Deus, o Deus desse século, cega as pessoas em dois sentidos. Cega para não enxergar a verdade. João 8,32: conhecerei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará da escravidão do pecado, libertará da escravidão das trevas, para uma verdadeira luz. Não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo? Atos capítulo 9, Atos capítulo 26, e se lê lá Atos 26, versículo 18, Deus, Jesus, tira Paulo das trevas, tira Paulo da escuridão e leva para a verdadeira luz. Paulo se tornou um incandescente do Evangelho.
Paulo se tornou uma luz irradiante da palavra de Deus. Paulo se tornou um homem de Deus, a luz de Deus. Se lê carta aos Romanos, toda ela, eu amo a carta de Romanos, eu amo. Sabe por que eu amo a carta de Romanos? Porque ali está eu, Carlos Alberto da Silva, ali está a minha história, porque todos pecaram. Opa, estou ali, todos pecaram, todo mundo, estou ali. Romanos capítulo 5, justificado, pois pela fé temos paz, justificado, lá na cruz do Calvário. Então a Bíblia toda a Bíblia mostra uma ruptura, toda a Bíblia mostra um dualismo. Ao aceitar Cristo, meus irmãos, a ação do Espírito Santo, entre nós há uma batalha. Cada um de nós há uma batalha. E essa batalha, meus irmãos, vou explicar melhor em Romanos capítulo 6, versículo 4, para os irmãos entenderem como é essa batalha. Romanos capítulo 6, versículo 4. Eu quero me adiantar um pouco por causa da reunião. Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele. Ele quem? Jesus Cristo, na morte pelo batismo. Amém? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele, com Jesus, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. E a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, diz que sem a ressurreição não há igreja de Cristo. Sem a ressurreição não há o batismo. Sem a ressurreição não há a pregação do nosso presidente Carlos Marcos Melo. Sem a ressurreição não há o pregador pastor Carlos Alberto, porque a ressurreição é tudo. E diz que cada um de nós ressuscitaremos juntamente com Ele, em vida, em glória, em luz, porque Ele é a verdadeira luz. Hoje o mundo precisa dessa mensagem, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem expositiva da palavra de Deus. E continuando, meus irmãos, mais ainda, que graças a Deus pela essa reconciliação, graças a Deus, eu quero, voltando ao texto de 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos analisar versículo por versículo agora. Olha, no versículo 12, o que diz a palavra do Senhor? No 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Olha o dualismo aí, o Espírito do mundo e o Espírito Santo de Deus com letra maiúscula. Obrigado, é o irmão William? Não, é a irmã? Obrigado, irmã Raquel, obrigado. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo não nos pertence, estamos no mundo, né? A oração intercessória de Jesus, no Evangelho de João 17, Jesus ora por aqueles que ainda crerão ainda. Jesus ora pelos discípulos que somos nós, ora pela sua igreja que somos nós. Jesus ora também, intercede por aqueles que ainda crerão ainda. Eu sei, antes de conhecer Cristo, dona Rosane, alguém orou pela minha salvação. Eu sou grato a Deus que alguém orou por mim. Se eu estou aqui pregando o Evangelho, é pela graça e misericórdia de Deus. Meus irmãos, o meu temperamento é fleumático. Sabe o que é um temperamento fleumático? É tímido. Eu, quando aceitei Jesus Cristo, Carlos Marcos, havia um culto de oração, não perdia nenhum, mas eu ficava atrás da porta para não me chamar para orar. Verdade, não estou mentindo não. Até que um dia eu li um texto que mexeu comigo, e está em Apocalipse, diz que os medrosos não reinam o reino de Deus. Eu falei, meu Deus, estou encrencado. Meu Deus, estou encrencado, Carlos Marcos, estou encrencado. Eu me lembro que eu tomei uma coragem. A mocidade mudou de diretoria. Foi uma irmã, eu esqueci o nome dela, acho que era Neucimar, negócio assim. E os adultos passou um culto,
um ponto de pregação para o jovem naquele dia. E aquela irmã presidente chegou e falou assim: olha, quem vai ser o pregador no primeiro dia do nosso culto ali na União dos Adultos? Eu não sei o que eu fiz, meu Deus, eu levantei a mão. Para que eu levantei a mão, Carlos Marcos? Para quê? Eu não dormia, irmão. Eu ficava assim: não vai sair nada, eu vou caquejar lá, não vai sair nada. E eu lembrei de um texto que marcava muito, Romanos 7,24, miserável homem que sou, quem me livrará da morte, esse corpo da morte? Clamei, esse texto que eu vou pregar, porque esse texto, irmãos, pela fé, pela coragem, eu preguei. Ainda pedi a Deus que houvesse só 3 ou 5 pessoas, Carlos Marcos. Sabe quantas pessoas tinha? Era uma varanda, tinha mais de 60 pessoas. Eu fiquei assim, oh meu Deus. E hoje eu estou aqui pregando o Evangelho. Quero provar a você, meu irmão, minha irmã, você que está em online, presta atenção, em novidade de vida, é Jesus que opera, é a ação do Espírito Santo que opera, é a ação do Espírito Santo que opera, é Ele que capacita, é Ele que dá força, e o apóstolo Paulo aplica isso na carta aos Coríntios, quando ele diz assim: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. É o poder de Deus que age em nossa vida, é o poder de Deus, da ação do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, nunca diga que você é incapaz de estar fazendo a obra de Deus. Nunca diga. Você é capaz, sim. Você é capaz de fazer algo melhor e até melhor ainda. Você pode se tornar uma potência, como foi o apóstolo Paulo. Essa é a verdade, porque é o Espírito Santo de Deus que atua. E finalizando, meus irmãos, que a hora está passando, algo muito importante que eu quero falar é que Jesus, quando encontrou aquela mulher samaritana, Jesus falou algo muito importante para ela. E vocês sabiam que os samaritanos, há 700 anos atrás, antes de Cristo, eles estavam procurando o Messias. E quem foi os samaritanos? Samaritano se encontra lá em 1 Reis, capítulo 16, se encontra também em Esdras. Os samaritanos se misturavam com o povo, foram cativos da Babilônia, dos assírios. Então esse povo judeu, eles casaram com outros povos, com uma outra cultura, com uma cultura pagã. Por isso que os judeus odiavam os samaritanos, porque era um povo misturado com outros povos pagãos, que conheciam outras igrejas. Mas Jesus falou para aquela mulher: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E eles estavam guardando, olha só, estavam guardando. E Jesus vai àquele poço ali, o poço de Jacó, encontra que Jesus, na sua onisciência, sabia que aquela mulher estava ali. E a mulher, ao saber sobre o Messias, e ele relatando que ele é o profeta, ela reconheceu que ele é o profeta. O que acontece? Ela larga o balde de água, cântaro, e vai ao povo de Samaria a dizer que ele é o Messias, que há 700 anos estava esperando o Messias, o Jesus espiritual. E a mulher traz quase a cidade toda de Samaria. E o povo de Samaria se converteram. Eles estavam nas trevas e conheceram a verdadeira luz. E os judeus não se dão com os samaritanos. E os judeus ortodoxos, você sabe muito bem disso, que os judeus ortodoxos sabiam que um filho teu está namorando uma pessoa gentia, é expulso, sai, perde a herança e é aniquilado da genealogia da família. Os judeus ortodoxos é assim. Mas Jesus não. Jesus trouxe o povo samaritano que estava nas trevas para a verdadeira luz. Amém? Você, meu irmão, minha irmã,
conforme é o tema desta noite. Somente um lado que vence, e o lado que vence é Jesus, porque Jesus é a luz. Jesus é a luz que resplandece a cada um de nós. A segunda Igreja Batista de Petrópolis, meu presidente Carlos Marcos, sempre será luz. Sempre. Sempre será luz. Sempre. A cada irmão que dirige o culto é luz. A cada irmão que louva, e eu fiquei maravilhado com o maestro Júlio, domingo à noite, maravilhado. Que luz, que maravilha de luz iluminou o maestro Júlio. Amém? Cada baterista, cada instrumentista é luz. Você crê nisso? A irmã Geice, dirigindo o culto, louvando, é luz. É uma luz que ilumina. Mas essa luz nunca deixa se apagar. Lembra do braseiro? Lembra? Nós temos que ser o braseiro. Está aquecido uns com o outro, fortalecendo uns com o outro, em amor, em alegria, em amizade, fraternos, em amor, com sinceridade, lealdade. Isso agrada a Deus, isto cresce a igreja, isto fortalece a igreja, fortalece as famílias. É a luz, é a luz. Que assim Deus nos abençoe. Amém? Abaixe suas cabeças. E você que está online, preste atenção. Preste atenção. Billy Graham dizia uma frase veemente. Pode observar as mensagens do saudoso evangelista Billy Graham. Ele dizia algo, olha, Deus disse, Jesus afirma, mas o Espírito Santo de Deus confirma. Amém? Que nós somos a luz de Deus. Nosso Deus, nosso eterno Pai. Muito grato, Senhor, pela existência das igrejas. Muito grato, Senhor, ó Deus, porque o Jesus é a luz irradiante. É uma luz constante em nossas vidas. É uma luz, ó Pai, que cada um de nós devemos sempre ser essa luz, permitindo, ó Deus, a luz de Deus entrar em nosso coração, permitindo a luz de Deus, ó Pai, a cada dia, nos iluminando através do Teu Santo Espírito, ó Deus, para que possamos, Pai querido, ser fortes, ser edificados, santificados, para o último estágio, Senhor, que é a glorificação contigo. Ó Pai, abençoe este púlpito desta igreja. Ó Pai, que nesse púlpito, ó Deus, haja pregadores expositivos da palavra de Deus. Que haja, ó Pai, pregador cristocêntrico da palavra de Deus. Que haja pregador neotestamentário e novo testamentário da palavra de Deus. E que essa igreja, a segunda Igreja Batista em Petrópolis, cresça na graça e conhecimento do nosso Senhor, amém, Salvador Jesus Cristo. E que o nosso homem natural diminua, mas que o homem espiritual cresça abundantemente. E que cada um de nós possamos estar sempre seguindo em frente, seguindo um alvo que é Cristo, seguindo um alvo que é o reino de Deus, para a glória de Jesus. Amém. O Teu nome todo-poderoso, o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Passa a palavra.